E hoje a gente vai estudar o livro do Êxodo, né? Vamos tentar esse desafio de dar uma boa olhada em todo o livro de Êxodo, são 40 capítulos, a gente vai dividir os principais blocos, né? E o livro de Êxodo ele é extremamente importante, tanto quanto Gênesis, porque Êxodo não é simplesmente uma história bonita que virou filme de cinema, várias versões, virou novela da Record e tudo mais, né? Êxodo, ele é uma história sim, mas ela vai estabelecer essa história, certas figuras, certos padrões que vão se repetir no restante de toda a Bíblia, como o próprio Êxodo em si, a forma como Deus salva o seu povo, como ele institui a aliança e, por mais que Êxodo seja o suprassumo da lei na Bíblia, Êxodo é um livro sobre graça, sobre evangelho, certo? Então a gente vai observar como é que a lei ela é integrada a partir de um princípio de justificação pela fé, a partir de um princípio de graça, e não simplesmente de um legalismo, de uma obrigatoriedade ali para o povo, simplesmente esperando que o povo responda para que Deus possa agir, né? Então assim, na semana passada a gente viu, Deus estabelece o mundo perfeito, a gente viu ali a ideia da trindade, ou seja, Deus como uma comunidade de amor, 3 pessoas, que criam o mundo à sua imagem, criam o ser humano à sua imagem e o estabelecem no jardim para poder fazer a sua vontade, que é o quê? Resplandecer a imagem de Deus através dos atos de cuidar do jardim, de se multiplicar, né? Mantendo a bênção divina ali, debaixo do governo e da vontade de Deus que estão representados aonde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente entendeu que a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que um símbolo da autoridade divina de definir o bem e o mal. A mesma voz que diz, isso aqui é bom, é a mesma voz que falou assim, olha, isso aqui não existe, vai existir agora, e eu digo que é bom. Isso aqui não é para vocês, isso aqui está fora da legislação de vocês. Então, o dilema do ser humano ali agora, a escolha de liberdade do ser humano é, eu vou viver debaixo do governo de Deus, da autoridade divina, ou eu vou traçar o meu próprio caminho. E o capítulo 3 vai mostrar pra gente que o ser humano escolhe traçar o seu próprio caminho. E aí a gente foi vendo no decorrer do Gênesis como é que essas escolhas vão se desencadeando em mais e mais a entrada do pecado no mundo, mais e mais afastamento de Deus. A gente foi para a Torre de Babel, onde o ser humano repete o que aconteceu no Éden, né? Deus estabelece a provisão da sua autoridade ali a partir do dilúvio. Ele coloca lá o arco no céu e tudo mais. O ser humano fala assim, não, vamos estabelecer a nossa própria forma de existir. Em vez de encher toda a terra, a gente vai se concentrar e mais uma vez fazer um símbolo para tentar chegar no céu pelos nossos próprios esforços. Então esse ciclo ele vai se repetir o tempo todo. E aí Deus chama no meio disso tudo Abraão, pela sua graça, pela sua misericórdia, fala, Abraão, através de você eu vou estabelecer uma bênção em cima de você, em cima do seu nome, eu vou tornar o seu nome grande, eu vou te abençoar dentro dessa relação que você vai ter comigo, eu vou criar uma grande família que vai se tornar uma nação através de você, e eu vou te dar uma terra para você poder preencher, né? Então Deus tira Abraão de Babilônia, Deus tira Abraão de Babel e transforma Abraão agora num projeto de povo. Por quê? A gente viu aqui que Deus, mais uma vez, ele quer reestabelecer o mesmo propósito que ele estabeleceu com Adão lá no Éden, que é o quê? A bênção de Deus, ou seja, essa relação verticalizada, onde o ser humano se submete à vontade de Deus. Isso vai se desaguar na relação horizontal com o outro, né? Com o próximo. Então você vê isso através da multiplicação, através dessa ideia de nação, onde a gente vai se multiplicar e se tornar cada vez uma comunidade maior, vivendo debaixo dessa relação com Deus, e o povoamento dessa terra prometida, desse lugar prometido, que antes era o Éden, foi estabelecido, né? Então o tempo todo a ideia da bênção de Deus é para que o nome dele seja exaltado entre as nações através dessas famílias. Por quê? Tudo isso foi prometido lá atrás. Quando o ser humano cai, Deus chama Adão e Eva e fala assim, olha, um dia vai vir alguém, através da descendência da mulher, vai vir uma semente, né? Alguém prometido, que vai vir e vai resolver todo esse problema, e vai restaurar as coisas ao jeito que era antes. Então, agora, toda a história bíblica vai viver em cima dessa expectativa. De onde vai vir essa semente? Será que ela vai sobreviver até a chegada dessa pessoa prometida? Então, quando a gente finalmente chega a Abraão, e a gente passa quase todo o Gênesis vendo a história de Abraão, como é que a sua jornada de fé vai acontecendo ali, né? Ele, em algum momento, ele tem que sacrificar essa semente, e ao mesmo tempo ali há uma substituição da sua semente, e aparece essa figura, mais uma vez, de alguém que viria inocente, representado ali pelo Cordeiro, para poder substituir a humanidade e tudo mais. E agora, quando a gente chega ao final do Gênesis, né, a gente observa essa promessa que é feita aqui em Abraão. E o Gênesis termina com essa expectativa. Peraí, a humanidade tem essa promessa da bênção ali, que agora acabou tudo, deu tudo errado. Deus chama Abraão e fala assim, olha, o projeto que eu comecei com Adão, eu vou restabelecer em você agora. Claro que existem circunstâncias diferentes por causa do pecado, mas a gente vai retomar isso para que todos sejam abençoados. Então, como a gente viu,
o capítulo 50, lá, o 49, na verdade, a gente observa que a família de Jacó, os filhos de Jacó, entram no Egito, e são 70 pessoas, são 70 almas, espelhando ali as 70 nações que são espalhadas lá na Torre de Babel, né? Então, o livro ele acaba com a chegada dessa família ali no Egito. E agora o Êxodo começa com 400 anos tendo se passado, e o texto diz que Israel prosperou, se multiplicou e encheu toda a terra, né? É aquela mesma ideia que é colocada lá em Gênesis 1:2. Vocês vão se multiplicar, vocês vão encher toda a terra. Então você começa a perceber o que a promessa de Deus a Abraão começando a ganhar forma. Só que embora eles sejam extremamente numerosos, eles ainda não são uma nação. Porque uma nação tem leis constituídas, ela tem um governo, ela tem uma estrutura política, ela tem todo um jeito de existir. Aqui eles são meramente estrangeiros vivendo debaixo de uma nação estrangeira. Então, assim, parcialmente a promessa de Deus se cumpriu, mas eles ainda não têm uma nação e eles ainda não têm o quê? Um território próprio. Eles ainda não têm a terra prometida. Então eles estão debaixo de uma nação estrangeira que os oprime. Então a história vai se passando nesses 400 anos e Êxodo vai dizer pra gente que o faraó antigo, né, que gostava de José, morre, e as coisas vão acontecendo e eles se tornam escravos do novo faraó, que teme que agora esse povo vai se virar contra eles, não vai se multiplicar, vai querer tomar o Egito. E ele usa isso como desculpa para poder oprimir e subjugar o povo de Israel para que eles sejam escravos, mão de obra forçada agora no Egito, né? Tem até um paralelo bem interessante aqui de como é que esse padrão de Babilônia ele acontece, porque quando você lê lá sobre a história da Torre de Babel, que é a Babilônia, né, como a gente viu, lá o texto diz assim: e eles queimaram tijolos e usaram piche para ligá-los para construir a torre. E o texto de Êxodo começa dizendo assim: e o faraó os obrigava a queimar tijolos e usar piche para construir, né, os seus estabelecimentos. Então, assim, é um jeito de Moisés falar assim: olha como é que Babel ele tem um jeito de se prorrogar. Essa filosofia, esse reino oposto à vontade de Deus, como a gente vê ali em Caim e Abel, e depois Caim e Sete, a forma como Caim vai fazer política, vai fazer sociedade, sempre na base da vingança, da retribuição, e Sete ali tentando buscar a Deus, essa é um paralelismo que vai ocorrer no restante de toda a Bíblia. Então, de um lado, você vai ter Babilônia, que agora, Babilônia é o Egito é a nova Babilônia, e eles têm o seu jeito de agir. E a pergunta que fica logo nesse começo, nessa introdução do livro de Êxodo é: o que vai acontecer então com a promessa de Deus? Com a semente da mulher, a semente que foi prometida, os filhos de Abraão. Será que Deus ele vai se lembrar da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó? Então essa é a introdução que a gente tem logo na história. E aí, assim, quando você vai assistir obras cinematográficas ou teatrais sobre Moisés, você, por exemplo, a novela da Record tem tipo 637 capítulos, né? Você vai assistir lá o filme clássico do Charles Heston, que é maravilhoso, lá da década de 50. O filme tem 4 horas e, tipo assim, 3 horas é a vida de Moisés ali, brigando e tal. Só que você vai ler o Êxodo, tipo, tem 12 versinhos sobre a história. A história de Moisés é tipo assim, ó. Moisés nasceu, a mãe dele jogou ele no rio dentro de um cestinho, a princesa achou, ele foi criado pela mãe, e aí um dia ele foi lá e matou um egípcio. Essa é a história de Moisés, basicamente. São alguns versinhos. E aí, depois disso, ele pega e precisa fugir. Ele é exilado e vai lá para a terra onde ele conhece a sua esposa, o seu sogro e tudo mais, perto lá do Monte Sinai, que é o ponto de encontro depois que o povo vai se encontrar e tudo mais. Então, isso acontece. E Moisés, então, certa vez, como você conhece a história, ele está lá diante de um arbusto que está em chamas, aquela coisa toda, e Deus vira para Moisés e fala o seguinte: olha, eu ouvi a aflição do meu povo, eu não me esqueci da minha promessa, eu não me esqueci da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Existe algo mais acontecendo aqui, toda essa ideia do povo se multiplicando, existe fome em toda a terra, e por mais que eles estejam debaixo de uma mão de obra escrava, eles estão prosperando, eles não estão em risco ali de morte e tudo mais. Mas ele falou assim: olha, eu não me esqueci, e eu ouvi o clamor do meu povo, né? Tem um momento muito bonito ali no Gênesis, quando Agar e Ismael são destituídos da família de Abraão, e eles são jogados no deserto, e quando eles estão quase desfalecendo, Deus aparece para eles, promete que vai fazer deles uma grande nação, e Deus fala assim: eu sou o Deus que ouve. Eu sou Deus que escuta, eu estou prestando atenção em toda a injustiça, em toda a opressão, eu não estou alheio a essas coisas, por mais que às vezes pareça que eu não estou agindo, né? Então aqui Deus mais uma vez se apresenta como esse Deus que ouve, e ele ouve e ele se lembra da sua promessa, e aí ele fala assim: olha, diga então ao faraó todas essas coisas, né? Porque lá no Êxodo 3, 8 a 10, né? Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel,
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus reafirma aqui a ideia de que ele separou um povo para si, esse povo que representa a semente prometida lá em Gênesis 3,15 e que agora ele vai tirá-los e, digamos assim, concluir pelo menos essa etapa da sua promessa, da sua aliança, né? E aí acontece uma coisa muito interessante sobre a identidade de Deus, porque até então ali Deus é sempre essa figura que parece que ele está entre outros deuses que existem ali naquele complexo mundo antigo, né? E aí Moisés começa a conversar com Deus no capítulo 3 e diz assim, olha, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou vocês, eles vão me perguntar, tá, mas como é que é o nome dele? Porque todo e qualquer deus egípcio, conforme a gente está acostumado aqui há séculos, tem um nome. O nome é a forma como você meio que domina a identidade dessa divindade. Então, eles vão perguntar qual que é o nome desse Deus, o que eu vou dizer para eles? E aí Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Ou, na verdade, aqui o tempo verbal ele é dúbio, eu continuarei sendo o que eu sempre fui. Eu sou. E essa ideia de quem é Deus, qual é o nome de Deus, e ele continua, né? Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês e tudo mais. O Senhor é o Deus dos seus pais, e ele reafirma, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se mostra como esse Deus da família de Abraão, mas ao mesmo tempo ele não está contido a essa ideia da família de Abraão e da aliança. Ele é muito mais amplo, ele se basta, ele é em si mesmo essa fonte de autoridade. E esse tema do nome de Deus, da autoridade divina, vai permear basicamente assim, toda essa primeira parte, que é o capítulo 1 até o capítulo 18, que é esse processo aqui da história do êxodo em si, né? Depois a gente vai para a questão da lei, do santuário e tudo mais, mas esses primeiros 18 capítulos, que conta das pragas, do livramento, o tempo todo essa questão do nome de Deus e quem ele é, vai ficar o tempo todo se mostrando. Isso já começa na hora que o confronto entre Moisés e Faraó, que na verdade é um confronto entre o próprio Deus e Faraó, já se mostra, né? Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor. E o nome Senhor aqui é a palavra Yavé, que é simplesmente uma representação gráfica da expressão eu sou, né? Eu sou o que sou. Então toda vez que aparece Senhor com nome maiúsculo, é simplesmente uma grafia da expressão eu sou, da autoridade divina. Então Moisés está falando assim, olha, assim diz o eu sou, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó então responde, quem é esse tal de eu sou para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então aqui a gente tem as duas questões. Primeiro, quem é esse tal de Senhor e cadê a voz dele? E o tempo todo, durante todas as apresentações que Moisés faz a Faraó, você vai ouvir sempre essa expressão. E falou Deus. Começa assim e termina, para que saibais que eu sou o Senhor. Todas as ações divinas agora vão ser esse cartão de visita. Então você tem aqui as pragas do capítulo 7 até o capítulo 11. No 7:5 ele diz, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 7:17, nisto você saberá que eu sou o Senhor, logo na primeira praga, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, você quer saber o meu nome, Faraó? Pode ter certeza que ele vai ser anunciado em toda a terra. Então, o que a gente percebe aqui você tem o Egito estabelecido como uma nação extremamente potente, com todas as suas divindades, e você tem divindade ali para tudo, para o sol, para o Nilo. O próprio Nilo é considerado uma divindade, né? Então, o dia, a noite, a lua, a fertilidade, os animais, a natureza em si, tudo é uma representação de cada uma das divindades que o Faraó e que o Egito como um todo tem. E Deus agora ele vai começar a apresentar essas pragas, cada uma, digamos assim, minando ou destruindo toda e qualquer possível autoridade que essas divindades egípcias tenham. Então, talvez a mais poderosa, que representa toda a dádiva da vida, da fertilidade, do crescimento e da potência que é o Egito, porque pensa bem, no tempo de Jacó, o que pegou no mundo? Uma extrema seca que gerou escassez de alimento. E no meio do Egito você tem o quê? O maior rio da região, que garantiu ao Egito se tornar essa potência, por quê? Justamente porque eles tinham algo que as outras nações não tinham, que era a água correndo ali, dentro da própria nação, né? E aí a primeira praga, Deus chega lá e fala assim, então, sabe o Nilo? Diga a Deus, a sua maior fonte econômica, a sua grande hidrelétrica de Itaipu aqui, diga a Deus, você não vai ter mais isso.
E aí, passo a passo, Deus começa a minar cada uma dessas divindades. As rãs, os piolhos, os animais, o sol que desaparece, o granizo e por aí vai, os gafanhotos, né? Cada uma das situações ali vai sendo destruída através dessas pragas. Você vai percebendo que ao longo dessas pragas, o tempo todo você tem essa expressão: e o coração de Faraó se endureceu. E em algum momento aparece assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. E aí você tem essa dinâmica acontecendo de, peraí, mas Deus está obrigando o Faraó a desobedecer? É o próprio Faraó que está desobedecendo? E mais uma vez, como em boas partes da Bíblia, a resposta para essa pergunta é sim. Tá, não, mas era Deus ou era o Faraó? A resposta é sim. Porque essa é uma dinâmica dúbia que acontece aqui. O coração do Faraó se endurece e, ao mesmo tempo, a relação que Deus tem com ele faz com que ele se endureça ainda mais. Só que, ao mesmo tempo, olha como é que é diferente a reação de algumas pessoas do Egito em relação às pragas. O capítulo 9, verso 20 e 21, que é o momento onde Deus anuncia que vai cair o granizo, que vai destruir as plantações, vai destruir os animais, matar os animais. Olha a reação dos oficiais de Faraó. O texto diz: aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então, isso já é lá na frente, você percebe que essas pragas elas já foram amolecendo o coração de alguns. Elas já foram mudando e fazendo com que essas pessoas temam ao Senhor. E, ao mesmo tempo, o líder da nação está cada vez mais obstinado, né? Então, a dinâmica que a gente percebe aqui nessa divisão é que nas 5 primeiras pragas ali, onde Deus ainda está mexendo com toda a questão da estrutura do Egito, você percebe que o texto vai dizendo assim: e Faraó endureceu o seu coração, Faraó endureceu o seu coração. E a partir da 6ª praga, o texto muda, e Deus endureceu o coração de Faraó. Então é essa dinâmica de tipo assim, Deus falou assim: ok, você vai ser essa pessoa obstinada contra mim, então a partir de agora eu vou usar a sua obstinação para que todo o Egito me tema e saiba quem eu sou e conheça o meu nome. Porque, né, não foi essa a sua questão? Você quer saber quem eu sou? Você quer saber qual que é o meu nome? Você quer saber se eu falo ou não? Você vai perceber agora. Então, de certa forma, o que esse texto mostra, esse momento mostra pra gente, é que existe um determinado limite onde a gente cruza, onde o nosso coração, ele meio que, por nossa própria escolha, ele passa a não ter mais retorno. E a gente vai se tornando cada vez mais obstinado em relação à voz de Deus. E a gente não deve se surpreender quando Deus, na sua autoridade, na sua soberania, passa a se utilizar dessa nossa obstinação para poder salvar outras pessoas. Principalmente aqui, uma nação inteira. E você percebe que pessoas ali, no meio do próprio Faraó, no meio do próprio Egito, começam a reconhecer a soberania de Deus em detrimento dos seus próprios deuses, né? Então, assim, o que o texto meio que mostra pra gente aqui, nesse caso de Faraó, é que há, sim, um ponto de mudança ali. Onde parece que é aquela velha comparação que se usa, né? Quando o sol ele se inclina sobre a cera derrete. Quando ele se inclina sobre o barro se endurece cada vez mais. Então, a grande questão aqui é: a justiça divina, a glória divina, ela vai se revelar dentro da sua soberania. Quanto mais eu resisto a isso, mais eu me torno um fruto da minha própria obstinação. E mais isso vai ser agravado pelas ações divinas. Então é meio que tipo assim, não, agora eu vou bancar, eu vou dobrar a aposta e você vai com tudo, até o momento que a pessoa fala assim: olha, já fui tão longe agora que eu não tem nem sentido eu voltar atrás, eu vou até o fim. E aí a linguagem que a Bíblia vai usar é que Deus está provocando isso. Só que aí a pergunta que é de fato dúbia é: ele está provocando no sentido ativo ou passivo? Ele está provocando no sentido de que ele quer de fato que Faraó seja assim? Ou a justiça divina e as ações divinas provocam em Faraó cada vez mais esse agravamento? E o texto não te dá resposta, e você tem que lidar com isso. Entendeu? Mas o que fica claro em todo o restante da Bíblia é: Deus ele é soberano e ele vai agir como ele quer. O que nunca vai tirar a responsabilidade do próprio ser humano. O ser humano sempre vai ser responsável pelas suas próprias ações. Então isso dá um certo indício de que Deus não é injusto. Ele fala assim: ó, eu vou fazer você fazer isso e depois eu vou te punir por ter feito isso. Aí a gente fica assim: peraí, mas qualquer senso de justiça que a gente aprende na Bíblia talvez não seja compatível com isso, né? Mas você de fato não tem uma resposta clara, e aí esse vai ser um motivo de grande debate, até Romanos mesmo gasta 2 capítulos só discutindo isso, e você também não chega a uma conclusão básica sobre isso, né? Então, assim, são assuntos na Bíblia que você meio que, você fala assim, cara, é só uma coisa para você refletir, buscar entender cada vez mais, mas você não consegue chegar a uma resposta concreta, e talvez você tenha que lidar com as duas coisas. Você tem que lidar com as duas situações. Não, vai ter momentos em que Deus está agindo dessa forma, e vai ter momentos em que é o próprio ser humano se contrapondo cada vez mais à vontade de Deus, e as duas coisas vão ter que coexistir, porque Deus, no fim das contas,
ele é o autor da criação, ele pode fazer com ela o que bem entender. Né? É o que Jeremias vai falar. Ele fala assim, olha, por acaso eu não sou oleiro? Que história é essa que o barro fica falando pro oleiro? Mas por que você me fez assim? O barro não discute com o oleiro. Né? Então, da mesma forma, Deus ele tem a sua autoridade sobre tudo, mas ao mesmo tempo ele não é autoritário. Ele é justo, ele é íntegro dentro do seu caráter. Então são essas duas coisas que você tem que sempre estar pesando. Uma coisa bem interessante, antes da gente ir para a questão da Páscoa, porque a Páscoa vai ser esse grande momento aqui do Êxodo, que vai ser extremamente importante para o restante das Escrituras, que acontece durante a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos do Egito. E, logicamente, é a 10ª praga, e 10 vem depois do 9, né? Então, ela é a última. Só que, na verdade, antes de qualquer praga ser anunciada, a primeira coisa que Deus fala para Moisés falar para o faraó está lá no capítulo 4. As pragas começam no capítulo 7. Lá no capítulo 4, ainda falando com Deus lá no arbusto, Deus diz assim, diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Isso aqui foi feito muito antes de Moisés chegar no Egito. Então, talvez tenha sido a primeira coisa que Faraó tenha ouvido da boca de Moisés. E depois disso, 9 pragas acontecem. E Faraó se obstina cada vez mais. Diante de todas as provas, os próprios conselheiros de Faraó falam assim, Faraó, você está louco? Claro que eles não falam isso porque eles têm um pescoço a zelar. Mas eles falam assim, Faraó, não faz isso. Tipo, você não está vendo? Deus os magos de Faraó começam a falar assim, olha, o Deus deles é mais poderoso que o nosso. Não tem o que fazer. E Faraó assim, não. E ele sempre finge que vai deixar, volta atrás. E por fim, Moisés anuncia, ele fala, olha, vai acontecer isso. Né? E ele fala isso, na verdade, em resposta à própria ordem de Faraó de mandar matar os filhos de Israel. E ele fala assim, olha, agora que você falou isso, é justamente aquilo que Deus vai trazer sobre o Egito. Só que mesmo diante desse julgamento que Deus estabelece, e aqui é muito importante entender essa figura de linguagem, porque ela vai demonstrar todo o plano de julgamento e de redenção do restante da Bíblia, Deus estabelece uma sentença sobre a terra. E perceba que a praga que vai não é sobre os egípcios, é sobre toda a terra do Egito, inclusive os israelitas. Né? A praga da morte do primogênito não é contra o Egito, é contra toda a terra do Egito, incluindo o povo de Israel. Porque, embora eles sejam o povo de Deus, eles estão debaixo do Egito como membros ativos da filosofia egípcia. Eles ainda são um povo paganizado, um povo que não é totalmente dedicado a Deus. Né? Então você tem essas duas questões. Só que o que acontece mediante esse juízo que Deus estabelece sobre toda a terra do Egito? Ele oferece uma cláusula de escape através do sangue de um ser inocente. E esse é o padrão redentivo de Deus. Existe um sacrifício que é feito para que o juízo não recaia sobre a cabeça daqueles que Deus condenou. Então, Deus demonstra o seu juízo, a sua justiça sobre o pecado e a iniquidade do ser humano, e ele demonstra a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, o seu evangelho, através de uma cláusula de escape que custa, sim, o sangue de um ser inocente. Né? Então a Páscoa ela vai se tornar uma grande festa, a festa mais importante do povo de Israel, e talvez um momento chave, assim, como símbolo em todas as Escrituras, por causa disso, porque simboliza perfeitamente a essência do que é o plano redentivo de Deus. Então cada família vai pegar uma ovelhinha, e é bem interessante porque assim, o texto diz que uma semana antes da Páscoa, da noite da Páscoa, eles vão pegar uma ovelhinha novinha, sem defeito, um filhotinho. E o texto diz que eles precisam pegar essa ovelha, esse carneirinho, e trazer para dentro de casa, deixá-lo dentro de casa. O que acontece quando você pega um bichinho tão fofinho quanto uma ovelhinha e coloca dentro de casa? Você vai ficar uma semana com ela dentro de casa. Saltitando, pulando, brincando, roçando nas criancinhas, dormindo na sua cama, comendo na sua mão. E uma semana depois você precisa degolá-la. Essa é a ideia aqui que o texto passa. Você precisa captar e apreender toda a inocência, toda a sensibilidade, toda a injustiça que vai ser o que você vai cometer agora. Você está pegando um ser inocente, que não tem nada a ver com o assunto, que você criou afeição, e aí você pega assim, cara, se a gente já sente um pouco dessa sensação assim, né, de, poxa, um bichinho aqui que eu criei afeto, aí você imagina o que Deus está sentindo quando ele entrega o seu próprio filho, não um cordeirinho que ele criou dentro de casa, o seu próprio filho. Né? Então, assim como Abraão teve aquele sentimento, eu vou entregar Isaac, e agora, como é que vai? Então, são o tempo todo ecos do que Deus está preparando lá na frente para a promessa que ele fez. Né? Então, o tempo todo, por isso que o Êxodo ele é uma história extremamente importante, porque ela é uma das histórias que mais estabelece essas sombras, esses símbolos, esses ecos que vão se desdobrar lá na frente. Então, a Páscoa vai ser isso, vocês vão pegar o sangue desse animal, vão pintar sobre os umbrais da porta, né? E aí, cada família
vai bater ali, vai pintar a sua porta, e o texto do capítulo 12, 13 diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre vocês e não haverá entre vocês a praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então esse ato de julgamento e de graça, né, essas duas coisas acontecendo, o julgamento e o escape desse julgamento, o julgamento vai acontecer, o mal vai ser punido, mas ao mesmo tempo a graça de você poder sobreviver a isso se chama Páscoa, que em hebraico é pechá, que significa literalmente passar por cima ou passar sobre. Por isso que é pechar, Páscoa, é literalmente walk over, é passar por cima. Em inglês é traduzido como Passover, ou seja, passar por cima. Literalmente. Por quê? Por causa desse texto. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima. Eu vou passar direto. Né? Então, assim, o juízo destruidor do pecado está vindo sobre nós. E quando a gente está debaixo desse sangue do Cordeiro, esse juízo destrutivo ele passa por cima de nós. Ele nos ignora, digamos assim. E a gente é liberto disso. Esse é o padrão redentivo aqui que se estabelece a partir disso, que na verdade, assim, aqui está ganhando áreas institucionais de feriado. Mas a gente já viu isso lá em Gênesis 3. A gente já viu isso lá em Gênesis 15 com Abraão. A gente já viu isso lá em Gênesis 20 e poucos com Isaac novamente, né? Então você vai vendo essa repetição desse padrão que agora vai se tornar uma festa, vai se tornar um feriado, simbolizando justamente essa transição da libertação da escravidão, ao mesmo tempo do juízo sobre todo esse processo opressivo, ímpio que acontece, e agora a possibilidade de liberdade de uma nova terra, né? Deus vai passar sobre aquelas casas que estão marcadas pelo sangue do substituto do cordeiro que foi morto, né? E ele vai passar por cima e ele vai preservá-los. E aí o que a gente vai observar a partir desse momento da Páscoa, acontece então a execução da 10ª praga, e aí todos aqueles que não estão debaixo desse sangue, né, especialmente ali os egípcios e tudo mais, eles são mortos, o faraó fica extremamente injuriado, ele fica triste, ele fica furioso, e ele finalmente deixa com que os israelitas vão. E no final, o texto fala novamente, e Deus obstinou mais uma vez o coração de Faraó, e ele resolveu ir atrás deles. E o texto diz especificamente, para que o nome de Deus fosse gloriado em toda a terra do Egito. Então, de novo assim, o texto diz, Deus endureceu o coração do Faraó para que se obstinasse, fosse atrás do Egito, atrás dos israelitas, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então é uma coisa que você vai ter que lidar. Deus usa a própria obstinação de Faraó para exaltar o seu próprio nome. Aí você fala assim, nossa, mas Deus é meio egocêntrico, né? Deus é meio orgulhoso, assim, superficial. Nossa, se Deus tivesse um Instagram ia ser um nojo, né? Toda hora vai ficar tirando selfie. Por que Deus ele quer exaltar seu nome? E a gente vai ver isso justamente nos 10 mandamentos daqui a pouco. Mas o fato de Deus exaltar e glorificar o seu nome em toda a terra é para que a gente tenha a exata compreensão de quem ele é, justamente para que a gente não caia na ideia do juízo novamente. A compreensão exata da glória e da santidade de Deus a partir do seu nome, da sua identidade, é o que pode salvar a gente de justamente trilhar o caminho que Adão e Eva trilharam no começo. Então a glória de Deus é o tempo todo esse aviso brilhante, olha, não vá contra a autoridade e o governo divino. O que resulta disso daí é morte, como a gente observa agora no Egito, né? E aí acontece o grande evento aí que é recorde de Ibope aí na novela da Record e tudo mais, né? O momento onde eles finalmente atravessam o Mar Vermelho e as ondas se fecham, né? O mar se fecha sobre o faraó e sobre o seu exército, todo o seu exército, né? E aí no capítulo 15, Moisés ele compõe ali uma canção que é conhecida como a Canção do Mar, que é o momento onde ele vai celebrar e cantar sobre essa ação divina. E ali você estabelece algumas coisas a partir do senhorio de Deus como rei, como guerreiro, né? Moisés fala que ele é um rei que vem, um guerreiro que luta contra a injustiça, que ele quebra as correntes, que ele não tolera a opressão, né, de um ser humano contra o outro. Tudo isso a música vai levantando, né? E ele vem em liberdade, ele vem para redimir aqueles que estão debaixo do jugo, ele vem para punir a injustiça e restaurar a justiça, né? E esse dia, esse momento, esse livramento ali da Páscoa, até esse momento da libertação definitiva no Mar Vermelho, essa intervenção divina de Deus de exercer a sua justiça contra a impiedade, vai ficar agora conhecido nesse feriado judaico da Páscoa como o dia, o grande dia, o dia do Senhor, o dia onde Deus aparece para intervir sobre a injustiça. E esse dia é tão importante na mentalidade judaica que a gente vai ver quando a gente for estudar os profetas, que o tempo todo, quando Israel está debaixo da opressão de povos inimigos, eles começam a pedir o quê? Poxa, podia vir a nós o dia do Senhor. Quando será o dia do Senhor? O que eles estão pedindo quando eles falam do dia do Senhor? Eles estão pedindo esse dia aqui, onde Deus aparece para poder intervir sobre toda a injustiça. Só que, ironia das ironias, a gente vai ver que isso vai acontecer contra Israel lá na frente, né? Mas, de novo, isso é momento para
lá na frente da história e tudo mais. Então, fixem isso na mente de vocês. O dia, a Páscoa, a intervenção de Deus contra toda a injustiça, Deus aparecendo para poder intervir e restaurar as coisas à sua forma própria, certo? Então, assim, a gente chega no capítulo 16, toda essa excitação de cinema ali acaba, o povo finalmente está livre agora definitivamente e eles têm que cruzar o deserto até o Monte Sinai. E agora que o povo foi redimido, a pergunta que fica é, será que eles vão continuar a confiar no Senhor? E imediatamente, após eles saírem dali, passa alguns dias e eles já começam a reclamar. Cadê a água? Cadê a comida? Poxa, mas o Egito era muito melhor, né? Lá a gente tinha pepino, a gente tinha cebola, a gente tinha carne, lá a gente tinha água em sol. Os caras já esqueceram, né, a opressão que era você trabalhar de sol a sol com um chicote no lombo, mas agora eles começam a duvidar de Deus. Então o que você começa a perceber nesse curto espaço de tempo entre o Mar Vermelho e o Sinai, que é realmente uma viagem muito curta, assim, proporcionalmente, é Israel saiu do Egito. Mas o Egito ainda não saiu do coração de Israel. Eles continuam o tempo todo querendo voltar para esse senso de opressão, que é tudo que eles conhecem, né? E aí acontece um exercício muito interessante. A gente viu no estudo passado a questão de como o sábado, estabelecido ali no Éden, ele é esse sinal de fé e confiança em Deus através do descanso. Como é que o descanso sabático ele vai representar o senso de confiança em Deus? Então Deus estabelece a criação, ele deixa tudo pronto, ele diz o que é bom, o que não é, tudo funcionando. Ele coloca o homem, depois de todo o trabalho realizado, coloca o homem para começar desfrutando disso. Fala assim, olha, a sua entrada no meu descanso significa que você vai confiar que tudo já está funcionando porque eu deixei tudo funcionando, tudo estabelecido, né? Então esse descanso sabático ele é estabelecido logo no Gênesis como esse sinal de confiança, de fé. Eu descanso porque eu não preciso ficar ansioso de fazer as coisas acontecerem. E aí esse exercício que vai acontecer agora, antes do Sinai, é Deus estabelece o maná. Então o que é o maná? Eu vou dar a vocês pão que cai direto do céu, pão dos anjos, pão do céu, chame como quiser. Todos os dias vai chover pão para vocês aqui, vai chover comida para vocês, só que isso não vai acontecer num dia específico, no sábado. E aí, no sexto dia, vocês vão poder colher o dobro. Se vocês escolherem o dobro em qualquer outro dia, vai estragar para o dia seguinte. Mas se vocês escolherem o dobro na sexta, no sábado não vai estragar. E não vai ter comida no sábado. O que Deus está falando aqui para o povo mais uma vez? Vocês precisam aprender a desenvolver essa confiança em mim. Vocês vão ficar me colocando à prova o tempo todo? Vocês vão ficar reclamando o tempo todo? Resposta paralela, sim. Mas, enfim, antes disso acontecer, e aí? Vocês vão aprender a confiar em mim, vocês vão desenvolver esse descanso. Por isso que o descanso sabático ele não é meramente uma ideia, e a gente vai ver um pouco disso lá na frente nos mandamentos, mas ele não é meramente essa ideia de eu ter que ir na igreja no sábado, né? A gente confunde muito. Não, guardar o sábado é ir na igreja no sábado. É muito mais do que isso. O sábado, ele é essa doma, essa aura que repousa sobre toda a ideia da criação e do governo divino. Entrar no descanso de Deus é deixar que Deus governe o mundo que Ele criou e não eu. Porque quando eu não entro nesse descanso, eu estou dizendo assim, Senhor, o Senhor até criou, mas eu sei governar melhor do que o Senhor. Eu sei como essas coisas devem funcionar, eu tenho as minhas próprias ideias. O que a gente está fazendo? A gente está pegando fruto do bem e do mal e comendo. A gente está trazendo o governo para nossas próprias mãos. O sábado verdadeiro, o descanso sabático verdadeiro, é o contrário. Eu deixo nas mãos de Deus o governo que pertence a Ele, né? Então você vai ver esse processo aqui, Deus vai explicar melhor a ideia do sábado, mas aqui você já começa a ver um pouco essas ideias voltando ali, porque toda essa lamúria, toda essa reclamação é o mesmo sentimento que a gente vê lá em Babel, é o mesmo sentimento que a gente vê lá dentro do Éden quando o ser humano cai. E aí, assim, para a gente estabelecer aqui dentro dessa primeira etapa, antes da gente ir pro break, o que a gente observa nessa primeira parte da história dos 18 primeiros capítulos do Êxodo é esse padrão redentivo que vai ecoar por todo o restante da Bíblia. Existe a opressão e a escravidão, ou seja, o povo ou as pessoas estão debaixo de uma opressão, de uma escravidão, eles estão sendo subjugados. Deus aparece para trazer o juízo sobre essa opressão e ao mesmo tempo redimir os oprimidos, mas ele faz isso através de um custo de sangue. Sangue precisa ser derramado, um sacrifício precisa ser feito. Por quê? Porque redenção significa pagar por algo. Então um preço é exigido quando algo é redimido. E Deus oferece isso, ele mostra isso através da ideia da Páscoa, para que, como resultado, eles tenham liberdade para poder voltar a ter comunhão com Deus na Terra Prometida. Ou seja, é Deus querendo levá-los de volta para o Éden, em certo sentido, né? Então o povo estava no Éden, eles acabam em escravidão. Isso se torna, então, essa visão idealista, digamos assim, essa sombra de dizer o seguinte, o tempo todo nós estamos debaixo de escravidão, de opressão, e não necessariamente ela é política, ela é trabalhista, né? Ela é geográfica.
Isso vai se tornar uma imagem para a iniquidade do próprio ser humano, para o pecado que o ser humano está sujeito. Né? Você vai ter salmos, por exemplo, falando de como o ser humano está escravizado pelo pecado e Deus aparece para redimi-lo, né? Para criar uma nova Páscoa. Então, essa é uma imagem física que se torna uma parábola, uma imagem, um exemplo de como isso vai suceder na nossa vida, na nossa própria vida. Deus está o tempo tentando nos resgatar da escravidão, tentando nos tirar dessa opressão e nos colocar no caminho de ter uma comunhão com Ele, de voltar ao Éden, que é onde a gente está debaixo do seu governo, submisso à sua vontade. Mas esse processo de transição da escravidão para essa liberdade sempre aparece a partir de um custo extremamente alto que é preciso ser pago, né? A questão é quem que vai pagar? Quem que vai se submeter a esse juízo, né? E a resposta fica lá para o futuro. Uma coisa que a gente vai precisar muito para poder entender algumas partes do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, é esse outro padrão aqui. Israel, como a gente viu, é o quê? É o povo especial de Deus, mas ele é chamado de filho de Deus. Israel é o meu filho, é o meu primogênito. Assim como Adão é o meu filho, assim como Abraão é escolhido aqui, Israel é separado como filho de Deus, um povo especial de Deus. E qual que é a trajetória que a gente observa aqui? Eles são tirados do Egito, né? Eles saem do Egito, eles vão ter que passar pelas águas do Mar Vermelho para finalmente entrar em liberdade, então eles passam por essas águas, eles vagam um tempo pelo deserto e aí eles começam o quê? A resmungar contra Deus, por falta de comida. Eles começam a colocar Deus à prova porque eles não têm água para beber, porque eles não têm alguma coisa que o Egito tinha e, como a gente vai ver daqui a pouco, eles praticam idolatria com o bezerro de ouro. Então o Filho de Deus, que é a nação santa de Israel, que é separada para poder representar Deus na terra, é isso daqui, ó. Esse constante ciclo de falhas, de resmungo, de o tempo todo colocar Deus à prova, de buscar outros deuses, né? E esse padrão, ele precisa ser quebrado em algum momento, por isso que é importante a gente dar uma entendida, a gente vai voltar isso aqui quando for necessário, mas eu queria que vocês colocassem essa base na cabeça. Como eu falei, a história precisa seguir um fluxo, né? Então aqui, mais uma vez, a gente estabelece esse padrão que Israel vai seguir o tempo todo e a gente vai observar lá no futuro da história como é que esse padrão ele é quebrado assim, maravilhosamente nos evangelhos.